Olá, hoje a gente vai mergulhar num material assim bem direto. É um trecho de transcrição de um vídeo do YouTube, sabe? Do canal Márcio Coach. Ah, sim. Aquele com um título bem chamativo, né? Bomba, Alan dos Santos revela quem manda no STF. E por aí vai. Esse mesmo. A ideia aqui é explorar os argumentos, as alegações principais que aparecem ali sobre poder, ideologia, política brasileira, sempre olhando pelo prisma da fonte, claro. Perfeito. É uma fonte que apresenta uma perspectiva bem definida, né? Sobre como as coisas funcionam no Brasil. Ok, então vamos lá, desempacotar isso. Vamos. O material já começa conectando eventos específicos a uma narrativa maior, um suposto projeto ideológico que estaria em andamento, segundo eles. E logo de cara tem uma afirmação forte sobre quem realmente manda. O texto diz: aliança é STF-PT, não é PT-STF. Quem manda é o STF. Bem direto. E ainda usa aquela frase de impacto: manda quem tem poder de matar. Pesado. E como eles sustentam isso na fonte? Então, a fonte conecta isso com a interpretação de certos acontecimentos, sabe? Por exemplo, eles apontam a ausência de acidentes aéreos com figuras importantes do PT, Contrastando com o quê? contrastando com o caso do Teori Zavascki, né? Aquele acidente aéreo não explicado. A análise ali sugere que mesmo mortes violentas ligadas ao PT, tipo Celso Daniel, Sim, lembro. seriam interpretadas na fonte não como acidentes, mas como mensagens para traidores, entende? Não algo fortuito. Entendi. É uma leitura bem específica dos eventos. E partindo daí, como a fonte descreve o PT e suas ações? Cita Olavo de Carvalho, né? Exatamente. O argumento que a fonte traz, citando Olavo, é que não se trata só de corrupção para ganhar dinheiro, para enriquecimento pessoal. Vai além disso. Isso. Apresenta-se a visão de que existe uma agenda comunista internacional por trás. Menciona um Foro de São Paulo, supostas ligações com Farc, narcotráfico. É. E esse ponto é chave na argumentação deles. As alianças internacionais do Lula, que a fonte cita Rússia, China, Irã, líderes africanos. Todas entram nessa lógica. Sim, segundo a fonte, são interpretadas como parte dessa estratégia maior. Um esforço para formar um bloco contra a influência dos Estados Unidos, do dólar, sabe? Interessante. A fonte até usa uma ideia que atribui a Eder Sader, que o comunismo é internacionalista por natureza e que usaria o nacionalismo só como fachada, taticamente. E como essas ideias, especialmente as do Olavo, foram recebidas ao longo do tempo, segundo a fonte? Parece que é uma crítica forte ali. Ah, sim, uma crítica bem contundente, principalmente aos militares e à mídia. A fonte os descreve como burros, arrogantes, Por quê? por supostamente terem ignorado os alertas do Olavo sobre o Foro de São Paulo, por décadas, entende? E a fonte diz que o tempo provou que Olavo estava certo. Basicamente, sim. A argumentação é que os eventos que vieram depois, tipo uma suposta admissão do Lula sobre ser comunista, as alianças internacionais abertas, tudo isso teria validado as teses dele. Contrastando com a reação inicial. Exato. Quando no início, diz a fonte, essas ideias eram vistas como teoria da conspiração. O texto até cita frases que atribui ao Olavo, tipo, a maior vitória do PT não foi nas urnas, foi na cabeça das pessoas. Forte essa. E também aquela que caracteriza o marxismo como técnica de guerra revolucionária. Essa é a linha. Faz sentido dentro da lógica apresentada. E essa ideia de uma agenda maior e da dificuldade em reconhecê-la, isso se liga à crítica sobre a cobertura da mídia, certo? Perfeitamente. A fonte critica o que ela vê como um foco excessivo da imprensa na questão da corrupção financeira. O roubo, o dinheiro. E qual seria o problema disso na visão da fonte? O problema, segundo eles, é que isso acaba negligenciando o quadro maior. As conexões internacionais, a agenda ideológica mais ampla que a fonte atribui ao PT. Tipo, Foro de São Paulo de novo? Isso, e também supostas ligações com grupos como Hamas, Hezbollah, ou até serviços de inteligência russos, chineses. Tudo isso ficaria de fora, segundo a crítica. Então, para a fonte, essa abordagem ilimitada da mídia impede uma compreensão mais profunda do cenário real que eles descrevem. Isso, correto. A sugestão ali é que focar só no dinheiro desvia a atenção do que eles consideram o objetivo principal, um projeto de poder internacional. O que, claro, levanta uma questão importante sobre como narrativas são construídas, né? O que se escolhe enfatizar. Exatamente.
quais aspectos da realidade ganham destaque e quais ficam meio na sombra? Bom, então, só para a gente recapitular o que a gente extraiu dessa fonte específica, primeiro, as alegações sobre o STF ser o poder dominante na relação com o PT. Uhum, Depois, a interpretação do PT como parte de uma estratégia comunista internacional, muito baseada nas ideias atribuídas ao Olavo de Carvalho. certo. E, por fim, uma crítica bem dura à forma como essas ideias foram recebidas e como a mídia cobriria o assunto focando demais na corrupção financeira e ignorando o resto. Exato. São esses os pilares da argumentação apresentada nesse trecho. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Inspirada por essa análise da fonte, claro, sem que a gente tome partido aqui. Sim, uma provocação interessante. Ao olhar para a política, para as ações dos atores políticos, qual o peso que a gente deve dar para as motivações que são ditas abertamente, para as intenções declaradas? Em comparação com possíveis estratégias ideológicas mais profundas, que alguns analistas, como os citados na fonte, afirmam que existem por baixo da superfície. Isso. Fica essa questão em aberto, né? Sobre os diferentes níveis de interpretação que a gente pode aplicar para entender a ação política. É algo para se pensar.